Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O cemitério estava silencioso, perturbado apenas pelo farfalhar das folhas mortas ao vento outonal. Edward Carmichael, um bilionário respeitado, mas em luto, estava diante do túmulo de seu único filho, Jonathan, que falecera tragicamente alguns meses antes. Cada lápide parecia sussurrar memórias, mas nenhuma deixará um vazio tão profundo quanto esta. Edward pousou a mão trêmula no mármore frio, observando as flores frescas que ele mesmo havia escolhido. Fechou os olhos por um instante, deixando-se dominar pela dor e pelo arrependimento. Se eu ao menos pudesse tê-lo protegido, sussurrou com a voz embargada pela tristeza. Foi então que um soluço baixo chamou sua atenção. A poucos metros de distância, uma jovem negra chorava, agachada ao lado de um garotinho que segurava sua mão com uma inocência desconcertante. Ela parecia saída de outro mundo, mas o garoto tinha algo de familiar. Seus olhos, suas feições, o mesmo brilho que Jonathan tinha. Edward sentiu o coração parar por um instante. Avançou lentamente, cada passo ecoando no silêncio pesado. A jovem ergueu os olhos e seus olhares se encontraram. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pela dor, mas seus olhos brilhavam com uma força surpreendente. O garotinho sorriu timidamente para Edward, um sorriso que lhe partiu ainda mais o coração. Uma revelação brutal lhe passou pela cabeça. Essa mulher, ela teve seu filho. Como isso era possível? Jonathan não teve tempo de constituir família, teve? Confusão, raiva, desespero e esperança giravam dentro dele em um turbilhão incontrolável. A garçonete continuou a soluçar, alheia ao impacto que sua presença tinha sobre o homem que se aproximava. Edward sabia que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Uma verdade há muito escondida estava finalmente prestes a vir à tona. Edward ficou parado ali por alguns segundos, congelado, incapaz de falar. O garotinho balançava suavemente sobre os pés, os dedos cerrados em volta da mão da jovem. Ele tinha o mesmo olhar penetrante de Jonathan. Cada detalhe despertava em Edward uma mistura de dor e admiração. Com licença, ele finalmente disse, com a voz trêmula, mas autoritária, chamando a atenção da jovem. Ela olhou para cima, surpresa e temerosa. Os olhos escuros dele encontraram os de Edward, e ela sentiu como se estivesse vendo um fantasma. Sim, posso ajudar? Perguntou ela, enxugando rapidamente as lágrimas. Edward respirou fundo. Qual é o nome dessa criança? Perguntou ele com a voz estrangulada. A jovem hesitou, confusa com a seriedade nos olhos dele. O nome dele é Jonathan. Jonathan Williams. Um silêncio pesado se instalou. Edward sentiu o chão ceder sob seus pés. Jonathan, como seu filho. Ele avançou novamente com as mãos tremendo levemente. Jonathan, ele é meu filho. Jonathan. A jovem recuou um pouco, atordoada. Seu filho? Mas, Ela gaguejou, incapaz de continuar. Ela nunca imaginara que conheceria o pai biológico de seu filho. Medo e vergonha se misturavam à emoção. Edward observou o garotinho, que olhava para o pai biológico com uma curiosidade inocente. O coração do homem se apertou. Ele é igualzinho a você. Exatamente, sussurrou com os olhos marejados. É impossível. Como isso aconteceu? A jovem respirou fundo, tentando reunir coragem. Eu sinto muito. Eu queria proteger você, nos proteger, disse ela com a voz trêmula. Seu filho, meu filho, ele é tudo o que me resta dele. Edward sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, mas também uma onda inesperada de ternura. Tudo era confuso, mas uma coisa era clara, ele precisava entender. Ele merece conhecer o pai, disse ele com firmeza. E eu preciso saber cada detalhe. O vento aumentou, fazendo as três figuras no cemitério tremerem. Naquele silêncio emocionado, um vínculo frágil, porém poderoso, havia se formado. Edward sabia que a verdade mudaria tudo, para ele, para ela e especialmente para o pequeno Jonathan. Após um momento de silêncio, Edward gentilmente convidou a jovem a caminhar com ele pelos caminhos do cemitério. O pequeno Jonathan trotava ao lado, ainda segurando a mão da mãe. Cada passo parecia pesado com a gravidade da situação. Eu preciso entender, disse Edward com a voz grave, mas trêmula. Como meu filho pôde ter um filho, sem que eu soubesse? A jovem, cujo nome era Maria Johnson, olhou para baixo, reunindo coragem. Foi complicado. Ela respirou fundo. Jonathan e eu nos conhecíamos desde a faculdade. Isso foi antes da tragédia dele. Estávamos apaixonados, mas ele era jovem e ambicioso, e não queria que a família soubesse.
Edward sentiu uma mistura de raiva e tristeza tomar conta dele. Você está me dizendo que aquele garoto é meu neto? Perguntou ele, com a voz quase embargada. Maria assentiu. Sim, Jonathan é meu filho, seu filho é dele. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não queria que você sofresse, ou que o mundo soubesse até que ele estivesse seguro. Edward sentou-se num banco ao lado de um túmulo próximo, incapaz de ficar de pé. E depois do acidente. Sua voz falhou. Como você sobreviveu? E por que nunca me procurou? Maria observou o pequeno Jonathan brincar com uma folha de grama. Depois que ele morreu, fiquei arrasada. Não sabia como entrar em contato com você. E então fiquei com medo. Com medo de que você não o reconhecesse. Edward cerrou os punhos, tentando conter as emoções. Viu o rosto inocente do neto, tão parecido com o de Jonathan. A raiva se misturou à admiração. Ele merece conhecer a família, sussurrou. E você? Você foi corajosa em protegê-lo. Maria assentiu, com um leve sorriso no rosto apesar das lágrimas. Eu só queria que ele tivesse uma chance de ter um pai, mesmo que esse pai estivesse longe. O vento soprava suavemente, como se quisesse confortar corações partidos. Edward sentia que, apesar do choque e da dor, um novo capítulo em sua vida havia acabado de começar. A verdade finalmente fora revelada, mas estava apenas começando a revelar todas as suas consequências. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Edward Carmichael. Ele não conseguia parar de pensar nos pequenos Jonathan e Maria. Todas as noites ele revivia a cena no cemitério. O rosto inocente do neto, as lágrimas de Maria, a revelação que mudará sua vida. Ele decidiu entrar em contato com Maria. Precisamos conversar seriamente, disse ao telefone, com a voz firme, mas gentil. Maria concordou, hesitante, mas ciente de que era a hora. Encontrarão-se em um café discreto, longe de olhares curiosos. O pequeno Jonathan brincava em um canto com giz de cera e papel, observando silenciosamente seus dois pais, finalmente reunidos, de certa forma. Edward sentou-se em frente a Maria, olhando-a diretamente nos olhos. Quero construir algo para ele e para o seu filho. Ele merece conhecer a família mesmo que tudo seja complicado. Maria o olhou com desconfiança. Não quero meu filho envolvido nos seus negócios, ou nas suas disputas por poder. Ele já perdeu o suficiente. Edward assentiu, ciente de sua riqueza e influência, mas determinado a não usá-las contra ela. Não quero assustar Jonathan. Eu só quero estar lá. E apoiar você também. O garotinho olhou para Edward, um sorriso tímido iluminando seu rosto. Edward sentiu seu coração derreter. Ei, homenzinho, disse ele suavemente. Jonathan estendeu a mão hesitante. Edward assegurou gentilmente, sentindo uma conexão instantânea se formar. Mas a realidade logo bateu à porta. Poucos dias depois, a família de Edward soube da existência do neto. As reações foram fortes. Seu irmão mais velho, Richard, e sua irmã, Vanessa, ficaram incrédulos e até hostis. Você não pode, nós não sabíamos. Vanessa retrucou, com a voz carregada de reprovação. Edward sentiu a tensão aumentar, mas permaneceu firme. Ele é meu neto. E farei tudo para garantir que ele tenha uma vida digna, amorosa e segura. Maria olhou para ele, impressionada com sua determinação, mas preocupada com os conflitos que inevitavelmente surgiriam. Edward, isso tudo é muito para ele, para nós. Tem certeza? Edward apertou a mão do neto, com o olhar fixo em Maria. Tenho certeza. Por ele eu enfrento qualquer coisa. O vento soprava entre as árvores do parque, trazendo consigo os primeiros arrepios de uma nova vida. Mas Edward sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios. Aceitar o neto, proteger Maria e lidar com as tensões familiares seria apenas o começo de uma jornada cheia de revelações, drama e escolhas difíceis. Poucos dias após o encontro no café, Edward convidou Maria e o pequeno Jonathan para passar um fim de semana em sua vasta propriedade, na esperança de criar um ambiente seguro e acolhedor para eles. Mas assim que chegaram, começaram a surgir boatos entre os funcionários e parentes da família Carmichael. O irmão de Edward, Richard, logo demonstrou seu descontentamento. Edward, você não pode simplesmente trazer um estranho e uma criança para a nossa família desse jeito. Ele trovejou para a grande sala de estar, com o olhar frio fixo em Maria. Vanessa, sua irmã, acrescentou em tom condescendente. E então, quem nos diz que tudo isso é legítimo? Não sabemos nada sobre ela, nada sobre ele. Maria, segurando firmemente a mão do filho, ergueu a cabeça com dignidade. Eu nunca quis estar aqui para causar problemas. Só quero que meu filho conheça o avô e faça parte da família dele.
Edward se levantou afirmando sua autoridade. Ela está dizendo a verdade. Jonathan é meu neto. E eu não tolerarei questionamento sobre esse fato. O pequeno Jonathan, sentindo a tensão, aconchegou-se mais à mãe. Papai. Sussurrou baixinho, e Edward sentiu uma pontada de culpa e dor pela inocência da criança ameaçada pelas brigas dos adultos. As tensões familiares não se limitavam ao lar. Logo, rumores começaram a circular entre a alta sociedade e os associados de Edward. Alguns sussurravam que Maria estava tentando lucrar com a fortuna do bilionário, enquanto outros questionavam a legitimidade da criança. Edward entendeu que proteger seu neto e Maria exigiria mais do que dinheiro ou autoridade. Exigiria coragem, perseverança, e às vezes decisões difíceis diante daqueles que não aceitavam a verdade. Naquela noite, sozinho em seu escritório, Edward olhou para a foto de Jonathan e seu neto. Tomou uma decisão silenciosa. Nada nem ninguém poderia destruir esse vínculo recém-descoberto. Ele faria tudo o que pudesse para criar uma bolha de segurança e amor em torno de Maria e Jonathan, mesmo que isso significasse enfrentar sua própria família e o mundo inteiro. O vento soprava pelas grandes janelas do escritório. Um lembrete de que a tempestade era apenas o começo de uma série de provações e revelações que mudariam suas vidas para sempre. Poucas semanas após a chegada à propriedade dos Carmichael, Edward sentiu que as tensões estavam chegando a um ponto crítico. Os rumores e julgamentos sobre Maria e Jonathan não haviam diminuído. Algumas figuras influentes no mundo dos negócios de Edward começavam a questionar sua estabilidade e discernimento. Certa noite, durante um jantar formal com sócios e investidores, a situação explodiu. Quando Edward apresentou Maria e o pequeno Jonathan como sua família, um dos investidores, arrogante e condescendente, disse: "Imagino que esta seja sua nova assistente ou algo assim." O silêncio tomou conta da sala. Maria sentiu as mãos tremerem enquanto Jonathan se aconchegava mais perto dela. Edward, com o rosto endurecido, levantou-se e respondeu com uma frieza implacável: "Não. Ela não é minha assistente. E aquele garotinho não é algo. Ele é meu neto." Os sussurros recomeçaram, ainda mais altos. Vanessa, que estava presente no jantar, lançou um olhar malicioso para Maria. "Edward, talvez devêssemos ser mais cuidadosos com esse tipo de revelação." Mas Edward, pela primeira vez em muito tempo, não cedeu. "Cuidado? Não. Esta é a minha família. E ninguém questionará esse vínculo." Depois do jantar, quando voltavam para a propriedade, Maria virou-se para Edward, preocupada. "Edward, você sabe o que isso significa. Todos vão tentar nos atacar, nos desacreditar." Edward colocou a mão no ombro de Maria para confortá-la. "Eu sei. Mas não vou deixar ninguém machucar aquele garotinho. Ele já perdeu demais." O pequeno Jonathan olhou para o avô com uma curiosidade inocente. "Vovô, o senhor vai ficar conosco?" perguntou. Edward sorriu suavemente, um novo calor iluminando seu rosto. "Sim, eu sempre estarei aqui. E eu te protegerei, não importa o que aconteça." Naquela noite, Edward percebeu que as batalhas sociais, familiares e financeiras estavam apenas começando. Mas pela primeira vez desde a morte do filho, sentiu um vislumbre de esperança. Apesar dos obstáculos, a família havia sido reconstruída, um vínculo de cada vez. Apesar dos esforços de Edward para criar um casulo protetor em torno de Maria e seu neto, a realidade começava a pesar sobre a família. Jornalistas curiosos e parentes céticos circulavam rumores sobre a criança e Maria, alguns insinuando que tudo havia sido orquestrado para garantir a herança de Edward. Certa tarde, Edward recebeu uma ligação anônima. A voz fria e ameaçadora sussurrou: "Sabemos de tudo. É melhor pensar duas vezes antes de revelar seu neto ao mundo." Antes que Edward pudesse responder, a linha caiu. A mensagem deixou-o com um arrepio na espinha. Ele percebeu que proteger Jonathan envolveria mais do que apenas confrontar sua família. Inimigos externos, invejosos ou maliciosos, poderiam tentar tirar vantagem da situação. Ele então decidiu reforçar a segurança na propriedade e dar a Maria e ao menino uma rotina mais discreta. Mas as complicações não vinham só de fora. Certa noite, quando estavam sozinhos em casa, Maria sentou-se ao lado de Edward, com o rosto cheio de preocupação. "Tem uma coisa que eu ainda não te contei", sussurrou ela. Edward franziu a testa. "O quê?" Maria hesitou com a voz trêmula. "Antes de ele morrer, seu filho e eu tínhamos feito planos. Conversamos sobre um futuro juntos. E tem mais um detalhe. Jonathan tinha dívidas que escondia. Ele queria pagá-las antes que você descobrisse." Edward sentiu um aperto no estômago.
As dívidas de Jonathan, mesmo as pequenas, poderiam ser usadas por inimigos para atacar a família, especialmente agora que a presença do neto era conhecida. Por que você não me contou antes? Perguntou ele com uma mistura de raiva e preocupação. Maria olhou para baixo. Eu queria proteger você, e proteger seu neto. Eu não queria que você fosse sobrecarregada por tudo isso de uma vez. Edward respirou fundo e colocou a mão sobre a dela. Tudo bem, vamos enfrentar isso juntos. Nada nem ninguém vai tocar esta família. O pequeno Jonathan, que ouvia em silêncio, abraçou seu bicho de pelúcia. Edward sorriu suavemente para ele. Estarei aqui para você sempre. E ninguém poderá nos separar. Naquela noite, Edward percebeu que proteger o neto significava não apenas defender a família de ataques externos, mas também enfrentar os segredos e as provações que seu passado havia deixado para trás. O caminho seria longo, mas ele estava disposto a fazer qualquer coisa por sua família. Poucas semanas após as revelações, Edward sentiu a ameaça se tornar tangível. Repórteres começaram a rondar a propriedade, fazendo perguntas indiscretas e publicando insinuações sobre Maria e o pequeno Jonathan. Mas isso não era nada comparado ao que estava por vir. Certa noite, enquanto a propriedade permanecia em silêncio, Edward foi acordado pelo som de vidro quebrando. Ele pulou da cama e pegou o celular para chamar a segurança, mas antes que pudesse agir, viu sombras entrando no salão principal. Maria estava do lado de fora da porta do quarto, com o pequeno Jonathan nos braços, os olhos arregalados de medo. Edward correu pelo corredor, com o coração disparado. Maria! Jonathan! Gritou ele. Os intrusos pareciam estar procurando por algo, mas quando avistaram Edward, hesitaram, surpresos com sua presença e determinação. Edward, sem hesitar, encarou os homens armados com uma confiança gélida. Saiam daqui, agora! Gritou. Sua voz ecoou por todo o vasto terreno, e suas ordens à segurança foram imediatas. Maria, tremendo, abraçou o filho com força. Edward, o que está acontecendo? Ela sussurrou. Edward a tranquilizou com um olhar. Tudo vai ficar bem. Eu estou protegendo você. Os invasores, percebendo que haviam subestimado a vigilância e o poder de Eduardo, fugiram. As forças de segurança rapidamente os perseguiram e neutralizaram. O perigo imediato havia passado, mas a ameaça permanecia. Após esse incidente, Edward percebeu que a segurança de Maria e Jonathan exigia medidas mais drásticas. Ele decidiu contratar uma equipe especializada, reforçar a segurança e monitorar todas as comunicações relacionadas à família. Maria, embora abalada, aproximou-se de Edward. Eu sabia que o mundo podia ser cruel, mas nunca imaginei tanto perigo. Edward pegou o pequeno Jonathan nos braços e o abraçou com força. Eu nunca deixarei ninguém te machucar. Não importa quem seja, não importa o que pensem. Você é minha família, e eu te defenderei até o fim. Naquela noite, Edward percebeu que a batalha para proteger sua família havia começado. Os inimigos eram mais numerosos do que ele imaginara, mas ele estava pronto para enfrentar qualquer coisa por Maria e Jonathan. A verdadeira luta, aquela que testaria sua força, coragem e lealdade, estava apenas começando. Dias após a invasão da propriedade, Edward sabia que a situação não poderia permanecer obscura. Os rumores e ataques continuariam, e alguns inimigos pareciam prontos para cruzar todas as fronteiras para atingir Maria e o pequeno Jonathan. Ele convocou uma reunião com sua equipe de segurança e seus conselheiros mais confiáveis. Escutem, disse ele com a voz firme. Maria e Jonathan são minha maior prioridade. Qualquer um que ouse ameaçá-los, vocês sabem o que precisam fazer, mas também precisamos ser estratégicos. Enquanto isso, Maria tentava retomar uma vida aparentemente normal com o pequeno Jonathan. Mas as perguntas incessantes da imprensa e os olhares desconfiados dos vizinhos tornavam todos os esforços inúteis. Certa manhã, enquanto caminhavam pelos jardins da propriedade, Maria pegou a mão de Edward. Não quero que Jonathan cresça com medo. Temos que encontrar um jeito de acabar com isso. Edward assentiu. E faremos isso. Mas para isso, precisamos entender quem está por trás disso. Por meio de sua rede, Edward descobriu que alguns antigos sócios, invejosos de seu sucesso e buscando explorar a situação de Jonathan, estavam alimentando boatos e manipulando a mídia. Ele então decidiu agir diretamente. Ele pediu um confronto público, organizado para revelar a verdade sem colocar sua família em risco. Em uma coletiva de imprensa cuidadosamente planejada, Edward anunciou oficialmente a existência de seu neto Jonathan e explicou a história com transparência. O amor entre seu filho e Maria, o nascimento da criança e seu compromisso em proteger e criar Jonathan. As reações foram imediatas.
Alguns ficaram chocados, outros admiraram a coragem de Eduardo. Os inimigos, pegos de surpresa, viram seu plano fracassar. Os rumores ruíram diante da verdade ser claramente exposta. Maria, emocionada até as lágrimas, olhou para Edward. Você fez a coisa certa, sussurrou. O pequeno Jonathan, sorrindo timidamente, apertou a mão do avô. Edward sorriu, com o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Estamos juntos, e ninguém pode nos separar. No entanto, apesar da vitória, Edward sabia que a batalha não estava completamente encerrada. A família, os inimigos e o passado de Jonathan ainda poderiam representar desafios. Mas pela primeira vez, ele se sentia pronto para enfrentá-los com Maria e Jonathan ao seu lado. Apesar da revelação pública, alguns inimigos não aceitaram a verdade. Uma facção influente, invejosa e determinada decidiu tomar medidas para capturar o pequeno Jonathan, acreditando que ele poderia ser usado para enfraquecer Edward e sua reputação. Certa noite, enquanto Maria e Jonathan jantavam na propriedade, Edward recebeu uma ligação urgente do chefe de segurança, Sr. Carmichael. Eles estão se aproximando. Prepare-se, será direto e rápido. Sem hesitar, Edward ordenou que Maria levasse Jonathan para um quarto seguro. Fique aqui, eu cuido de tudo, disse ele resoluto. O medo nos olhos de Maria se misturava à confiança que ela agora depositava nele. Os invasores, acreditando que a família era vulnerável, foram recebidos com forte segurança e a estratégia perfeita de Edward. Luzes brilhantes, barreiras e forças armadas os forçaram a recuar. Mas isso não foi tudo. Edward previu que alguns poderiam tentar entrar por estradas secundárias. Ele se posicionou na trilha principal, pronto para proteger sua família. Na sala de estar, Maria e Jonathan esperavam, tremendo. O garotinho segurava a mão da mãe com força. Papai, vovô, vai ficar tudo bem? Perguntou Jonathan. Maria assentiu com lágrimas nos olhos. Sim, querida. Edward está cuidando de nós. Eduardo confrontou os intrusos restantes com calma e autoridade. Sua determinação era palpável. Ele não deixaria ninguém machucar seu neto. Os homens foram rapidamente dominados e entregues às autoridades. Após esse confronto, um silêncio reconfortante tomou conta da propriedade. Maria se aproximou de Edward, com o olhar repleto de gratidão e admiração. Você arriscou tudo, para nos proteger. Edward pegou o pequeno Jonathan nos braços. Não há nada que eu não faria por vocês dois. Vocês são minha família, e eu protegerei esse vínculo, não importa o que aconteça. O vento soprava suavemente entre as árvores, mas desta vez trazia consigo uma sensação de paz frágil. Edward sabia que a luta não havia acabado completamente, mas havia demonstrado que diante da adversidade, o amor e a lealdade superavam qualquer coisa. As semanas seguintes foram dedicadas à reconstrução da paz em torno da família Carmichael. As ameaças foram neutralizadas, os inimigos mais influentes foram desacreditados e os rumores públicos desapareceram, substituídos por uma mistura de admiração e respeito por Edward e sua família. Maria, agora totalmente integrada à vida da propriedade, observava Jonathan brincar no jardim com Edward. O garotinho ria despreocupadamente, correndo ao redor do avô com uma energia inesgotável. Pela primeira vez desde o nascimento, ele parecia se sentir seguro e amado. Edward sentou-se ao lado de Maria no banco de pedra com vista para o jardim. Passamos por muitas tempestades, disse ele suavemente, olhando para o neto. Mas acho que agora finalmente podemos respirar. Maria assentiu, com os olhos brilhando. Sim, e Jonathan pode crescer sabendo que é amado e protegido. Edward pegou a mão dela e apertou delicadamente seus dedos. Criamos algo mais forte do que qualquer coisa que poderíamos ter imaginado. Uma família de verdade, unida pelo amor e pela lealdade. O pequeno Jonathan correu em direção a eles, com um sorriso radiante no rosto. Vovô, olha o que eu consigo fazer. Edward caiu na gargalhada, um som raro e libertador para ele. Inclinou-se para abraçar o neto. Estou tão orgulhoso de você, meu filho. Maria, comovida, apoiou a cabeça no ombro de Edward. Sobrevivemos a tudo isso juntos, e agora temos um futuro. O vento outonal soprava suavemente, trazendo consigo os últimos vestígios de dor e medo. Edward, Maria e Jonathan estavam ali, unidos e invencíveis. As provações do passado haviam forjado uma família mais forte, e cada olhar trocado entre eles prometia um futuro repleto de amor, segurança e felicidade. O coração de Edward estava cheio de certeza, não importavam os obstáculos ou inimigos, ele sempre protegeria sua família. E para Jonathan, ele sempre seria o avô, o guia e o pilar em quem poderia confiar por toda a vida. A tempestade havia passado.
A família estava completa. E pela primeira vez em muito tempo, Edward sentiu a paz retornar de verdade à sua vida.